bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel do Amaral e esse daqui é mais um vídeo de análise, é mais uma análise raiz e hoje nós vamos falar de Copa Sul-Americana. Aí, agora tem vinheta. Vamos falar hoje de Copa Sul-Americana, mais uma análise raiz, dessa vez analisando o adversário do Fluminense na segunda fase da Copa Sul-Americana de 2019. Fluminense enfrentará o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. Um adversário muito forte, o Fluminense caiu ali numa chave até bem forte, o sorteio não foi bom pra gente, mas antes de a gente partir pra análise, seu like aí embaixo aí, que você não pode esquecer nunca de deixar seu like aí embaixo, de se inscrever aqui no canal e de comentar o que você achou do sorteio. Bem, quem me segue no Twitter já viu bastante lá as minhas opiniões, né, sobre o que eu achei no sorteio. Vale destacar aqui, o Fluminense enfrentará o Atlético Nacional nessa segunda fase. Quem passar leva para casa 500 mil dólares, que na cotação de hoje dá cerca de 2 milhões de reais, ou seja, essa é a cota para quem passar, 2 milhões de reais. E vale lembrar de que o Fluminense nessa segunda fase, já nesse formato de Sul-Americana, entrando times da Libertadores, etc. É a segunda vez que o Fluminense joga a segunda fase. Tanto em 2017, tanto em 2018, a gente não só se classificou, como a gente ganhou os dois jogos, né? Em 2017 a gente ganhou os dois jogos da Universidade Católica do Equador, Universidade Católica de Quito, e em 2018 a gente ganhou os dois jogos do Defensor. Passando agora para a questão do histórico, né? Vamos falar aqui de Fluminense Nacional, dos jogos que já teve entre os dois clubes. Se a gente for lembrar, o Fluminense Nacional, o único aí que tá na cabeça da galera mesmo é o confronto da Copa Libertadores de 2008, aquele ano em que a gente foi até a final. Naquela campanha a gente enfrentou o Atlético Nacional, eles foram o pior segundo colocado classificado, a gente foi o melhor primeiro, enfrentamos já nas oitavas de final e ganhamos aqui e lá. Na verdade até lá foi primeiro. No Atanásio Girardot, estádio do Atlético Nacional, a gente ganhou por 2-1, um gol de Conca e um gol de Thiago Neves batendo pênalti, e no jogo de volta aqui no Maracanã, um golzinho uma terça-feira até, acho que o jogo foi 6h30 da tarde, um horário meio maluco para um jogo na terça. Roger, que hoje é conhecido como Roger Machado, desviou de cabeça uma falta cobrada acho que por Thiago Neves e o Fluminense ganhou por 1-0. Então até se classificou de maneira um pouco fácil contra o Atlético Nacional. Na história toda, os times se enfrentaram só 4 vezes. Além desse confronto pela Libertadores, teve 2 amistosos ainda. Ambos foram disputados no Atanásio Girardot. O Fluminense venceu um, empatou o outro, ou seja, invicto contra o Atlético Nacional, e jogou 3 vezes lá na Colômbia. Cara, você que tá vendo esse vídeo aqui e ainda não sabe que o Raiz Tricolor tá numa parceria com a Arte Rio MDF, que tá aparecendo o logo aqui agora, se você ainda não sabia disso, você tá dando mole pra caraca, porque a Arte Rio MDF faz de tudo em MDF, faz desde logo de empresa, etc. Deixa eu voltar pra cá agora. Faz desde logo de empresa, escudo de time, nome de pessoa pra botar em quarto, enfim, eles fazem de tudo, mas aqui no Raiz Tricolor é obviamente que o foco são os escudos de clube. E é claro, tem promoção e tem desconto, e é isso que todo mundo quer. Por exemplo, uma promoção maneira que eles têm é do trio, que você compra um escudo e 2 quadros. Tá aparecendo aí, por exemplo, na tela, um exemplo do Fluminense, mas você que torce para outro clube, você torce pro Cruzeiro, pro Flamengo, pro Botafogo, enfim, você pode fazer esse pedido, vai lá, encomenda e eles vão poder fazer. O preço que está aparecendo aí na sua tela é o preço normal, mas, meu amigo, para quem assiste o Raiz Tricolor, tem desconto, tem vantagem. Você vai lá, o link tá aqui na descrição, o link pro Instagram, para você ver melhor as coisas, e o número do WhatsApp aqui também, que você vai lá já no WhatsApp, faz o pedido e fala, ó, cupom Raiz Tricolor. Você vai ver lá que já bate 20 reais no seu pedido. E aí, meu amigo, a diferença do valor é um negócio absurdo. Por exemplo, esse kit aí com um escudo e 2 quadros tá saindo a 149 reais. Se você botar o cupom do Raiz Tricolor lá, você ganha 20 reais de desconto e o kit sai por 129 reais. Sabe o que significa isso? Que por 130 reais, cada peça ali, um quadro, um escudo e outro quadro, cada peça ali sai por 42 reais, 43 reais. É muita vantagem, é muito desconto. Vai lá e dá essa moral aí, tanto pra Arte Rio, que faz um trabalho belo, tanto também pro Raiz Tricolor, beleza? Segue o vídeo. Falando agora da nossa impressão do sorteio, né, de como a gente viu o sorteio, ficou nítido que o Fluminense não deu sorte, né? Talvez um dos piores cenários possíveis do Fluminense
foi sorteado ali naquelas bolinhas na sede da Conmebol. Basicamente, o que o sorteio fez foi dividir em dois lados a Sul-Americana. Em um dos lados, né, você tá vendo aí a tabela, em um dos lados nós temos o lado Sul-Americana, que é o lado com Botafogo, Sol de América, Royal Paris, Macará e etc. Esse é um dos lados. E do outro lado, se você perceber, tem o lado Libertadores dentro da Copa Sul-Americana, né, o lado em que está o Fluminense. Se não fosse suficiente a gente pegar o Atlético Nacional já na segunda fase, eu vou relembrar aqui, né, a gente pegou Defensor do Uruguai e Universidade Católica do Equador, Universidade Católica genérico nos anos anteriores. Então, pegar o Atlético Nacional agora é um adversário muito grande para essa fase. E além, se não fosse só pegar o Atlético Nacional nessa segunda fase, a gente ainda tem que lidar com as oitavas de final, sendo contra Peñarol ou Deportivo Cali da Colômbia, dois times também tradicionalíssimos, o Peñarol, pentacampeão da Libertadores, e nas quartas de final uma grande probabilidade de enfrentar o Corinthians. Aí na semifinal a gente pode enfrentar, né, também Independiente da Argentina, o maior campeão da Libertadores, ou até mesmo a Universidade Católica do Chile, também outro time muito tradicional. Ou seja, o lado que o Fluminense tá é absurdo de difícil. E aí na final a gente pode fazer esse caminho todo e chegar na final e enfrentar os times mais conhecidos do outro lado aí pro público brasileiro. O Botafogo e o Atlético Mineiro são os dois brasileiros que estão lá e, sei lá, o Sporting Cristal do Peru, que já foi finalista de Libertadores também. Tá muito descomunal. Um lado é o módulo amarelo, o outro lado é o módulo verde. Bem, nesse confronto, vale destacar que quando eu tô fazendo esse vídeo aqui ainda não saiu o desmembramento de datas e horários, né? A gente sabe que o Fluminense joga na semana que vem, provavelmente no dia 22, na quarta-feira, a ida aqui no Maracanã, e joga a volta na semana seguinte. Mas a gente ainda não sabe se é na quarta, se é 7h30, se é 21h30, enfim. Os horários vão estar aqui no primeiro comentário assim que forem disponibilizados pela Conmebol. Mas a gente já sabia, já era confirmado, de que por a gente estar no pote 2, a gente jogaria a ida aqui no Maracanã. E aí a volta é lá na Colômbia, lá em Medellín. A parte boa disso é que o Fluminense foi sorteado numa posição em que ele já meio que definiu que ele joga todas as partidas, tirando essa contra o Atlético Nacional, disputando a volta em casa. A única exceção do Fluminense não jogar a volta em casa é se na semifinal a gente enfrentar Independiente del Valle ou Universidade Católica do Chile. O problema em relação a esse confronto com o Atlético Nacional é da volta ser fora de casa, né? Que além assim do adversário difícil, de todo esse contexto complicadíssimo, é Medellín, é Colômbia, é uma viagem desgastante demais, é uma viagem longa e que vai ser feita justamente no final de uma sequência de jogos ali do Fluminense, né? Lembrando que na semana em que o Fluminense vai enfrentar, na semana que vem, né? Na outra semana, na verdade, no dia 29, quando o Fluminense for visitar o Atlético Nacional lá em Medellín, jogando a vida na Sul-Americana, ele vai ter vindo de um jogo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, né? Válido pelo Campeonato Brasileiro, lá em Curitiba, e vai voltar para possivelmente jogar um Fla-Flu fora do Rio de Janeiro. Então, vai ser uma semana complexa. E assim, como esse vídeo está sendo gravado logo após o sorteio dos confrontos, né, eu ainda não consegui um contato específico com algum periodista ou com algum jornalista, mas com certeza pro vídeo de pré-jogo na semana que vem vai ter participação de algum colombiano aqui falando mais sobre a questão de como eles encararam os confrontos, etc. Enfim, dando um panorama geral para falar sobre o Atlético Nacional, que é algo que sempre engrandece aqui a nossa análise no canal. E então aí eu fui pegar o Twitter como termômetro, né? Peguei alguns torcedores, alguns jornalistas, pra trazer alguns prints aqui pra a gente ter noção como que o torcedor do Verdolaga, né, Verdolaga, o torcedor do Atlético Nacional, tá encarando esse confronto. Vamos ver alguns prints aí. Por exemplo, esse aí falando: Fluminense e Atlético Nacional será o jogo mais quente. E eu devo concordar, talvez ali junto com o Peñarol e Deportivo Cali. O número 2 aí, o segundo: Nacional matou um padre. Deve ser alguma expressão colombiana. Nacional matou um padre. Fluminense, com a equipe que temos, nos eliminará. E o terceiro que tá aparecendo aí: tanto time regular neste sorteio e pro Nacional sai o Fluminense. Que Deus tenha perdão de nós. O quarto tweet aí também diz assim: a grande partida da segunda fase, sem dúvidas, é Fluminense e Atlético Nacional. Outro tweet fala o seguinte: Fluminense é talvez o adversário mais duro que o Atlético Nacional podia pegar. E por último, algo que eu achei inusitado, que diz que toda a Barranquilha será Fluminense por causa do Johnny da galera. Como se dissesse isso, mais ou menos. Eu sabia que essa galera do Júnior Barranquilha tinha todo esse
esse carinho pelo Johnny Gonzalez, né? Mas será maneiro. O cara é adorado lá, é adorado aqui. Sobre o Atlético Nacional, como eu falei, eu vou falar mais especificamente ali no pré-jogo, do time e tal, dos jogadores, mas vale a gente destacar. É óbvio que a gente tá pregando todo esse respeito, é um gigante aí da Colômbia, é um dos grandes também da América do Sul, mas o Atlético Nacional já não é o mesmo time de 3 anos atrás aí, que varreu a Libertadores ali em 2015, Sul-Americano em 2016, possivelmente, né, óbvio que o título ficou com a Chapecoense por causa daquele desastre, mas o time do Atlético Nacional era infinitamente superior àquele time da Chapecoense, então na bola a chance do Atlético Nacional ser campeão era muito grande e de emplacar Libertadores Sul-Americana na sequência. Então assim, aquele time lá não é o mesmo de agora. Agora, na verdade, é um time em que foi eliminado na terceira fase ali da pré-Libertadores nos pênaltis pelo Libertad, que é treinado por Paulo Autuori, aquele mesmo que até esses dias atrás aí estava de coordenador técnico do Fluminense, e que não é mais uma potência dentro da Libertadores. No Campeonato Colombiano de 2019, né, eles estão jogando o Apertura, o primeiro turno, teve lá a fase de classificação e o Atlético Nacional ficou em quinto. É um time muito irregular, é um time que ao mesmo tempo vai visitar o Cúcuta e ganha por 3-1, mas aí vai jogar contra o Envigado e perde por 4-0. Como ele ficou em quinto lugar, ele se classificou para a segunda fase lá do Campeonato Colombiano, que é um regulamento maluco de se entender, e ele tá no quadrangular, né? São 2 quadrangulares, ele tá lá no quadrangular jogando, já empatou a primeira partida com o Júnior de Barranquilla por 0-0. Sobre os jogadores, né, um que tá lá e remete a outro jogo de Copa Sul-Americana recente do Fluminense em 2017 é Hernan Barcos. Ele tava naquela LDU que a gente enfrentou em 2017 e eliminamos, e está mais uma vez agora, está na Atlético Nacional e mais uma vez vai enfrentar o Fluminense. Lembrando que quando ele tava na LDU ele fez um gol lá em Quito. E eu, como eu falei, eu não vou entrar aqui todo o plantel porque eu vou deixar um especialista talvez falar mais disso, né? Mas vale destacar uma coisa, o jornalista André Hernan, do Sport TV, que tava cobrindo lá o sorteio da Copa Sul-Americana, ele já trouxe a informação em primeira mão ali, dizendo de que muitos jornalistas colombianos davam como certa uma possível time misto aqui no Maracanã dos colombianos, porque o Paulo Autuori tá muito focado no Campeonato Colombiano. Então a chance do Atlético Nacional não trazer o plantel principal aqui pro Maracanã é bem grande, mas isso aí a gente vai saber mais perto do jogo mesmo. Vale destacar, o jogo de ida é na semana que vem, quarta ou quinta-feira, a gente ainda não tem a confirmação, e até lá o Fluminense enfrentará 2 vezes o Cruzeiro, uma pela Copa do Brasil essa semana e no sábado enfrentará pelo Campeonato Brasileiro, ambas no Maracanã. Já o Atlético Nacional terá 2 jogos pelo quadrangular do Campeonato Colombiano, né? Ele enfrenta na próxima quinta-feira o Deportes Tolima e no domingo vai enfrentar o Deportivo Cali, ambos no Atanásio Gerador em Medellín. Então é isso, likezinho aqui embaixo, já deixa aí seu comentário dizendo o que você achou do sorteio. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima, valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz, e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.